por Deus. Aí está a graça, irmãos. Aí está a graça. Pela morte e principalmente ressurreição de Cristo, nós somos aceitos. Porque lá na frente nós vamos ver que ninguém poderia participar do dia da expiação se não tivesse participado da festa das primícias. Ou seja, se não tivesse sido aceito por Deus. Entende? E isso vai nos arremeter para algo no final também. Ninguém poderá participar da festa do dia da expiação, onde Deus realmente vai tirar o pecado da terra, se não tiver sido aceito, ou seja, participado da ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Amém? Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Johnny aqui do canal 7 Castiçais. Estamos de volta com as gravações dos vídeos. Nós ficamos um tempo sem gravar aí, mas estamos de volta, vamos estudar mais um pouco. Hoje eu quero estudar com os irmãos a festa das primícias. Festa das primícias faltou para a gente estar estudando, então nós vamos aprender um pouco mais como essa festa aponta para nós, aponta para a ressurreição de Cristo. Amém? Então, se você quer descobrir como que essa festa aponta para Cristo e também aponta para nós, continue no vídeo, assista até o fim, tenha um pouquinho de paciência com os textos que nós vamos ler e você vai ver a super revelação que tem por trás dessa festa, em nome de Jesus. Então, pessoal, bora pro vídeo. A festa das primícias, irmãos, ela é a terceira festa que acontece logo após a festa dos pães asmos, né? E é uma festa que foi estipulada ao povo após eles entrarem na terra prometida, né? Após eles entrarem, então, aí eles executariam essa festa. Eu quero ler com vocês aqui hoje, no livro de Levíticos, capítulo 23, aqui do versículo 9 em diante. Levíticos 3, do 9 em diante. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, ou seja, colher, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. Guarda essa expressão, para que sejais aceitos. Ao seguinte dia do sábado moverá o sacerdote. E no dia em que vos moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mácula, de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para a oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. E a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até mesmo em dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Estatuto perpétuo é, e por vossas gerações em todas as vossas habitações. Então aqui nós vemos o povo trazendo as primícias das colheitas dele, de tudo que eles colheram, né? E eles levavam até o sacerdote, e o sacerdote pegava aquele molho de trigo das primícias que eles escolheram, ia diante do Senhor e movia, e o povo era aceito. Então essa expressão de o povo ser aceito por intermédio das primícias nos remete a muitas coisas. Outra coisa que aponta, que mostra aqui, que também junto com as primícias ali era sacrificado um cordeiro sem mácula. E esse cordeiro sem mácula, como nós aprendemos na festa da Páscoa, ele aponta para quem? Aponta para Jesus Cristo. Amém? Quero ler mais algum texto aqui com os irmãos para a gente poder dar continuidade ao nosso. Antes de eu ler os próximos versículos, após tudo isso acontecer, era contado 7 semanas de 7 dias, que ao total dava 50 dias. Contava 7 e 7. Então o povo trazia as primícias no primeiro dia, quando iniciava as contagens, que era o que eles traziam. Vai estar aparecendo para vocês aí na tela a imagem de como era feita a contagem.
No primeiro dia da contagem dos 50 dias é que o povo trazia e o povo era aceito por intermédio daquelas primícias. Amém? A festa das primícias, irmãos, ela tá ligada, ela tá junto com a festa de Pentecostes. Então o que que acontece? Quando eles traziam, iniciavam uma contagem de 7 semanas, 7 dias, 7 semanas, 7 dias e 7 semanas. Daria 50 dias. No dia 50 era a festa de Pentecostes. Então nós vemos as primícias sendo trazidas, apresentadas diante do Senhor, e o povo é aceito por intermédio daquelas primícias. Amém? Conta-se 49 dias, no dia 50, no próximo dia de imediato ao sábado, que seria o primeiro dia da semana, era a festa de Pentecostes. Só o que acontece? Essa festa das primícias, o primeiro dia ali, porque o povo era aceito, que o povo trazia, era também o dia imediato ao sábado, ou seja, no domingo. Vamos lá, Cristo é a Páscoa, ele morre na Páscoa, no dia 14 do dia 1º, ele morre na Páscoa. No dia 14 do primeiro mês, aliás, morre na Páscoa. No dia 15 é a festa dos pães asmos, ele retirando o pecado da igreja, retirando o pecado do povo. E aí, uma semana comendo pães asmos. No próximo, até o sábado, no próximo dia imediato ao sábado, era o primeiro dia da contagem da festa das primícias, que era onde o povo trazia e ele era aceito. Ou seja, apontando para o primeiro dia da semana. Amém? Para esse primeiro dia da semana, nós vemos lá no Novo Testamento que Cristo ele ressuscita no primeiro dia da semana. Que no caso hoje, pelo nosso falar cotidiano, seria o domingo. Mas é o primeiro dia da semana, ele ressuscita nesse primeiro dia. Ou seja, o povo, nós fomos aceitos por Deus por intermédio de ressurreição de Cristo. E aí lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, diz que Cristo ele é a primícia, as primícias dos que dormem. Amém? Então Cristo ele é essas primícias, apontando que aquela oferta que fazia com que o povo fosse aceito, aponta para Cristo. Falando que quando o povo era aceito ao terceiro dia ali, é Cristo ressuscitando e fazendo com que o povo, com que nós somos aceitos por Deus. Aí está a graça, irmãos. Aí está a graça. Pela morte e principalmente ressurreição de Cristo, nós somos aceitos. Porque lá na frente nós vamos ver que ninguém poderia participar do dia da expiação se não tivesse participado da festa das primícias. Ou seja, se não tivesse sido aceito por Deus. Entende? E isso vai nos arremeter para algo no final também. Ninguém poderá participar da festa do dia da expiação, onde Deus realmente vai tirar o pecado da terra, se não tiver sido aceito, ou seja, participado da ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Amém? Continuando, então contava-se ali os 49 dias, no dia 50 era a festa de Pentecostes. Entende? Era realizada a festa de Pentecostes. E como era realizada? A festa de Pentecostes era realizada, eles teriam que moer aquelas primícias, eles teriam que moer, fazer farinha de trigo, daquela farinha trazerem da casa deles, fazerem, né? E depois trazer ao sacerdote 2 pães, mas com fermento. Olha que interessante, daquelas primícias que eram feitas, que eram levadas, aliás, o povo teria que trazer das suas casas, moer aquele trigo, aqueles grãos de trigo, fazer farinha de trigo e fazer pães, 2 pães com fermento e trazer 2 pães untados, 2 pães ungidos, porque o pão era feito com azeite e sal, né? E a farinha de trigo. E aí nós vemos isso na Páscoa. Mas esse pão teria que ser com fermento. Olha que coisa maravilhosa, mostrando
que Cristo morreu, Cristo as primícias. Lembra que o profeta Isaías, ele vai dizer que ele foi moído. Olha a expressão que o profeta Isaías ele usa. Ele foi moído pelas nossas transgressões, né? Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas essa expressão moído, mostrando que Cristo, como se Cristo fosse aqueles grãos de trigo que foi moído para a formação dos 2 pães. Agora, por que 2 pães ungidos? Essa festa de Pentecostes fala de derramamento de poder, porque eram festas, porque esses pães que eram utilizados ali na festa de Pentecostes eram pães untados com óleo, ou seja, ungidos. Entende? E aí você vê que nessa festa de Pentecostes já não era só um cordeiro sacrificado, eram 7, apontando para a igreja, a plenitude da igreja. A plenitude da igreja são 7, fala de 7. Mas eu vou fazer um estudo bem detalhado sobre isso para que vocês possam entender. Mas já 7 apontando para a igreja. E por que 2 pães? Isso aí é um assunto que eu quero também fazer um vídeo no canal, mas até então eu quero deixar um link para vocês sobre as 2 casas de Israel. Né? O irmão Luiz fez até com os irmãos, fez uma live falando das 2 casas de Israel para iniciantes. Então são judeus e gentios unificados. Eu quero até abrir um parênteses aqui para eu falar um pouco sobre esses judeus e gentios, para vocês entenderem por que esses 2 pães ungidos. Havia as 12 tribos, filhos de Jacó. Dos filhos geraram 12 tribos. Após a saída deles do Egito, Deus leva eles até a terra prometida. Em Oséias, Deus renega as 10 tribos. Lá em Reis é dividido, 2 tribos para um lado e 10 para o outro. Tem todo um contexto lá. E chega em Oséias, Deus profetiza que renega a casa de Israel, que são as 10 tribos. Ou seja, aquelas 10 tribos, elas deixam de ser povo, elas perdem a identidade e se espalham entre as nações. Só que com uma promessa de restauração. Você vê que nos profetas Deus sempre vai tratar com casa de Judá e casa de Israel. Ou casa de Judá ou casa de Efraim, que é a mesma casa de Israel. Amém? Só que Deus ele faz uma promessa maravilhosa de trazer de volta essas 10 tribos, porém agora com uma igreja. Entende? Então esse estudo é maravilhoso. Por isso que fala as 2 casas de Israel. São aqueles 2 pães ungidos. Ou seja, judeus e gentios. A casa de Israel sendo restaurada por gentios, que fomos aceitos por Deus. Então judeus e gentios sendo restaurados. Então esses 2 pães ali de Pentecostes são judeus e gentios recebendo o derramamento do Espírito Santo. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. אתם עובדים בשמיים ובארץ נתת.